Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, Senhor, engrandecemos o teu nome, porque tu és digno, ó Pai, dessa nossa reunião, tu és digno, ó Pai, dessa nossa adoração, e nós clamamos, ó Deus, que a tua presença hoje aqui, Pai, seja realmente, ó Deus, adorada, seja edificante nas nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Quero colocar diante de Ti também nessa oração os pedidos aqui, Senhor, agradecimentos pela família ali da Solange, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito naquele lugar, pela vida, Senhor, da Rosa, que completa mais um ano de vida hoje, Pai. Sustenta a tua serva, Senhor. Quero também colocar diante de Ti cada família enlutada, Senhor, o Ivan, a família do Aglécio, Pai querido, que o Senhor esteja visitando, da Michelle, Senhor, todos esses que estão sofrendo, Pai, e necessitam do teu consolo. Coloco diante do Senhor também os enfermos. Toma, Pai querido, nas tuas mãos a Dimorar, a Célia, esteja cuidando dela. O tio da Priscila, Senhor, que o Senhor visite de forma especial, a Deus, de maneira que ele venha sentir o teu poder, Pai, que a família da Priscila possa sentir a tua presença, Senhor. Toma nesse dia a causa do teu servo Gilmar, ó Deus, esteja direcionando, conduzindo, e ele possa também, ó Deus, ver o Senhor em cada detalhe na vida dele. Abençoa, Senhor, esse momento, prepara os nossos corações para a tua palavra, para trabalhar pelo Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse aqui, ó, todo mundo lê, tá? O Sermão do Monte é o texto mais lido, menos compreendido, menos praticado. Todo mundo sabia que a gente vai começar nesse semestre a estudar o Sermão do Monte, certo? Então, até esse caso, vocês concordam ou discordam com essa afirmação do John Stott? Quero ouvir alguém aí. Enquanto vocês correm para responder, eu vou colocar o tema da aula em cima, tá bom? Vocês acham que o Sermão do Monte é o texto mais lido? Mais conhecido? Vocês acreditam que sim? Você acha que todo mundo conhece esse texto? É muito popular, é muito conhecido, em todas as crenças. Vocês concordam com isso? Não entendi, Dama. Ele é o menos praticado, você acha? Muito difícil? Muito bom. Menos compreendido, os irmãos acham também que é um texto menos compreendido? Eu acho que é claro, quem lê assim entende tudo. A Solange faz os movimentos. Vocês acreditam que sim? A gente vai trabalhar um pouquinho isso durante a aula, entender um pouquinho. Por que ele é tão conhecido? E é um texto realmente conhecido de todas as crenças, né? Volte e meia a gente ouve alguém assim citando alguma bem-aventurados que choram. Choram. Pelo menos as pessoas sabem que choram, né? Choram. Mas realmente não é tão bem compreendido, e essa questão do praticado a gente vai entender por que não é, como disse a irmã Dalma, tão simples assim, praticar o Sermão do Monte. Vamos entender um pouco a estrutura do Sermão do Monte, só para a gente entender o que a gente vai estudar. Cada tópico depois será tratado em uma aula, então a gente não vai se aprofundar nesse tipo de assunto, tá? Então, o Sermão do Monte tem as bem-aventuranças. O que eu tenho aventurança? O pastor não vale. Vamos chamar. Feliz. Feliz, exatamente. É feliz, né? Só colocar o texto aqui para a gente, se alguém quiser anotar, saber o que a gente vai estar estudando. De 3 a 12. Então, as razões, né, que Jesus vai falar ali, por que nós somos mais felizes se fizermos, aprendemos esses ensinos. Depois a gente vai ver a missão
do cristão na terra, como devemos viver. Essa missão. Que vai ali de Mateus 5, do 13 ao 16. Depois, Jesus vai também falar da lei dada por Moisés, né? Que vai do 5, versículo 17 até os 8. E, por último, os valores do reino de Deus. Que vai terminar ali no 7:28. Vai do 6 até o 6. 18, não, do 1 até o capítulo 7. Mas a aula hoje está focada aqui, ó, numa pessoa. Essa pessoa aqui, ó. Jesus, o mestre. E o que é o mestre? O que é o professor? Consegui, né? Serviu? Serve você? É? O quê? Para responder? Acho que não, melhor não. Vamos abrir a Bíblia. Alguém pode ler, por favor, o Mateus 5, versículo 1 e 2? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou junto aos seus discípulos. Aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... O que Jesus fez? Ele subiu ao monte. E aqui, esse sermão do monte, embora tenha esse nome, nós não sabemos se ele foi inteiro dado no monte, ali naquela pregação de Jesus, ou se é um compilado de várias pregações de Jesus, e o escritor fez nessa sequência. Eu até acredito que tenha sido várias situações que Jesus ensinou, e o escritor colocou tudo ali na sequência. Mas pode ter sido também um sermão aí de 3, 4 dias, que Jesus esteve ali pregando, né, e falando com o povo. Mas Jesus fez uma coisa e depois que ele subiu no monte. Qual é a palavra aí do versículo que ele fez? Opa, quem falou? Eu ouvi aí, ensinar. Jesus ensinou. Uma vez, logo no começo da minha conversão, eu tinha um amigo, ele era de uma igreja pentecostal. Acho que ele até era pastor nessa igreja, não lembro muito bem. E ele falou assim para mim, você é batista? Batista não prega, batista dá ensino. Eu fiquei na hora, fiquei pensando, mas o que tem de ruim nessa frase? Porque não tem coisa melhor do que você aprender com alguém te ensinando. Esse é o propósito da palavra de Deus. O mestre, o Jesus, estava ali naquele monte fazendo o quê? Ensinando. Jesus não estava ali repetindo uma palavra várias vezes, nem estava fazendo ali um movimento, né, uma coisa escandalosa, gritando. Não. Jesus estava fazendo aquilo que edificava a vida das pessoas. Ele ensinava. Né? Então, esse é o propósito da palavra de Deus, nos ensinar. Gente, eu falei, que eu não ia usar slide para não me atrapalhar, mas eu me atrapalho muito tempo, tá? Eu tenho dificuldade no pensamento linear, ele vai em várias direções. Mas eu vou pensar aqui nas características do mestre e de um professor. Vamos ver se tem alguma diferença. O que um professor precisa antes de ensinar? Oi? Aprender ou conhecer o assunto. Então, o professor ele precisa conhecer o que ele vai falar. Se ele não souber, é impossível. Parte daí de que ele primeiro tenha conhecimento. Um mestre. Já conheceu o assunto também? Precisa, né? Alguma outra característica que o professor e o mestre precisa ter?
Vocês só têm professores aqui. Ele precisa ter um método de ensino, uma metodologia. Isso o professor precisa ter, o mestre também. Um método de ensino. Mais alguma outra coisa? Que vocês veem uma característica de um professor, de um mestre aí que vale a pena destacar? Pensa nos professores que vocês tiveram na infância, alguma coisa assim que marcou. Nada. Hoje eu... E alguma coisa te marcou nessa professora? O que tanto um professor como um mestre, ele faz na vida do aluno? Quando ele é bom, tá? Quando ele é alguém que realmente faz diferença. Ele inspira. O professor precisa inspirar. Estão vendo, mas tá aí. O professor, ele precisa inspirar o aluno. Se você ensina, o aluno não se sente motivado a aprender mais, tem alguma coisa errada. O professor, que ele é bom, ele gera ali no aluno um desejo de um conhecimento maior. Quando o aluno não está aprendendo, o professor não está conseguindo inspirar o aluno, esse aluno vai parar de querer aprender, naturalmente. Mais alguma coisa que o mestre ou o professor tem aí que a gente pode dizer, os dois são a mesma coisa ou não são? O que vocês acham aí? Me ajuda, gente. O aluno, ele vê o professor como alguém que ele vai seguir, que ele vai imitar o comportamento, o que vocês acham? Sim ou não? Eu sou um professor de matemática e ele me dá aula. Não, sei lá, quinta série, sexta série, que a matemática é mais chatinha, né? Mas ele vê de tal maneira que ele pode ser um exemplo para a minha vida? Sim ou não? Tem professores que muita gente aqui não gostaria de ser igual, não tem? Mas o mestre, não. O mestre, com certeza, ele vai fazer um... Só que consegue também fazer discípulo. E aí a gente pode identificar no professor um mestre. Não é só um professor, ele é um mestre. Porque ele vai fazer com que você queira ser parecido com ele. Então, a gente já não pode dizer que professor e mestre é a mesma coisa. Tem alguns detalhezinhos aí, né? E o mestre, agora eu vou levar aqui para o lado mesmo do conhecimento. O mestre, ele é alguém versado em algum saber. Eu até perguntei para o Luciano. Falei, Luciano, você é mestre. Qual é o que você aprendeu além da sua faculdade, né? Ele falou, na mesma área, gestão e administração. Eu falei, não, mas você aprendeu algo mais no seu mestrado. Ele falou assim, gestão ambiental. Então, ele é um administrador que, se jogar um papel na rua, tem alguma coisa errada, né? Por quê? Porque ele é alguém que, além de um administrador, ele tem um conhecimento maior. E Jesus era essa pessoa. Ele tinha um conhecimento que ia além apenas daquele que era o conhecimento da Bíblia da época, das escrituras da época. Ele era alguém que tinha um conhecimento maior, por isso que ele era chamado de Rabi. Rabi, até na época de Jesus, nossa, manchou. Um professor. Mas era um professor, fazia discípulos, ele entendia mais do que qualquer outro ali, e também conhecia as escrituras, ele tinha conhecimento. Então, vamos agora, gente, ler para mim um versículo, se você me atrapalhar, tá? Mateus 5:48. Alguém lê, por favor.
Portanto, sejam perfeitos, como perfeitos, Pai. Estava falando no comecinho da aula que era difícil cumprir ali o Sermão do Monte. Sabe por quê? Porque o Sermão do Monte, ele é um padrão para a vida do cristão. O Sermão do Monte, ele não é só ensinamentos, ele não são só ensinamentos, não são regras para você cumprir. Ele é um padrão elevado para a vida do cristão. Quem tem que alcançar esse padrão? Eu? O Luciano? A Sueli? Não. Todos os cristãos. Cadê o Rodrigo? Não está aqui não, né? Sim, no céu. Mais um? Esse aqui está manchando. As bem-aventuranças, elas são, na verdade, é Deus conclamando o povo a viver dessa maneira. Quem tinha uma bem-aventurança aí na ponta da língua? É alguém? Oi? Bem-aventurados os que choram. Essa bem-aventurança, ela quer dizer o quê? Bem-aventurados aqueles que se importam, né? Que sofrem. Eles vão ser consolados. Deus estará ali com eles. Uma outra bem-aventurança. Vai dar uma. Os limpos de coração. Essa bem-aventurança é característica de um e o limpo de coração é característica de outro? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? A gente comentou duas aí, que o pessoal sabe, né? De fora. Tem que ser assim. Um consegue chorar e serão consolados. Um chora e é consolado. E o outro é puro de coração, vai ver a Deus. Um tem uma característica e o outro tem a outra. É assim que funciona? Não. Não é. Não são dons, não é nada disso. Não são características. É um padrão que Deus estabeleceu para todos os servos. Você não tem uma característica, você não tem uma bem-aventurança. Você precisa aprender todo o conteúdo para que você esteja alcançando um padrão. É difícil esse padrão? Bastante. Dependemos de quem para cumprir isso aqui? O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda. Porque de nós mesmos é muito difícil. Então, Jesus está ali ensinando esse padrão aqui, ó. Ele é o nosso mestre. Quem é Jesus? Você conhece o mestre? Você conhece Jesus? Isso é o principal para se seguir o mestre, é você conhecer o mestre. Por isso que as pessoas do mundo citam muito outras crenças, citam muito o Sermão do Monte, mas por que ele não é observado, não é cumprido? Porque as pessoas não conhecem o mestre. Se você não conhece o mestre, você não pode seguir o mestre. As pessoas da época conheciam algumas coisas de Jesus. Como é que se sentam no versículo que a gente lê? Gente, eu estou cansando para falar assim, é por causa da máscara, tá? Eu fico muito ofegante. Mas eu vou tentar falar alto mesmo assim. Por que as pessoas se sentam para ouvir Jesus? Muito provavelmente elas já acompanhavam Jesus. Sabia de alguns feitos, embora Jesus estivesse ali no comecinho do ministério, mas ela já estava observando que Jesus tinha uma coisa especial. Ele era o mestre, tinha um conhecimento além. Então, elas se sentam para ouvir Jesus. Jesus tinha, naquela época, mais ou menos 30 anos. Jovem, né? Um jovem judeu ali. Ele era da região de Nazaré, da região da Galiléia, cidade insignificante. Tanto que quando Jesus, Filipe vai chamar Natanael para conhecer Jesus, fala, tem um nazareno aí que a gente está achando que é o cara. Que ele é o Messias. E Natanael fala assim, não vem alguma coisa boa de Nazaré? Tipo a gente com os nossos preconceitos, né? Tem uma coisa lá do Rio de Janeiro, não tem carioca com não.
Pelo amor de Deus. Mas a gente tem alguns preconceitos lá dentro, que a gente fala, tem uma coisa boa daquela região ali de São Paulo, aquele extremo ali que só tem pobre, bandido, a gente tem esse preconceito, né? Infelizmente. E naquela época o pessoal não era muito diferente, não. Então, o que eles conheciam um pouquinho de Jesus eram esses povos, né? De uma cidade insignificante, carpinteiro. Muito provavelmente Jesus cresceu ali como uma pessoa simples, mas Jesus tinha algo especial. Né? Quando as pessoas ouviam Jesus, eles sabiam que ali tinha um mestre, alguém que tinha poder para falar da palavra de Deus. E a gente precisa conhecer Jesus. E como você vai conhecer Jesus? Uma dica, alguém aí sugere. Como a gente conhece Jesus? Entregando a vida, claro, né? Entendendo o plano da salvação, mas a partir daí, como a gente vai conhecendo mais Jesus? Oi? A palavra de Deus. É através da palavra que você vê como Jesus age em determinadas situações, como Jesus tratava as pessoas, né? Como Jesus se dedicava à oração, à vida de pregação. Quando eu me converti, eu fui chamada na época, acho que o professor dos jovens era o Genésio. Então, às vezes fazia assim, dava algumas aulas para os novos convertidos para ver se alguém tinha algum tipo de dom. E eu lembro que eu falei sobre a oração intercessória de Jesus. Dei um o Genésio falou, legal, você leva jeito. Brincou comigo no dia, tinha acho que 24 anos na época. E naquela aula, gente, foi uma aberração. Eu estava repassando a lição e lembrando. Uma aberração, porque eu já era convertida, mas eu não tinha a menor ideia da pessoa de Jesus. Sabia, assim, que ele era o nosso Salvador, eu sabia que eu ia para o céu, que eu tinha meus pecados perdoados, mas eu não conhecia nada de Jesus. Né? E nesses 26 anos depois dessa aula, hoje eu posso dizer que eu conheço um pouquinho mais sobre Jesus, mas aquela hora foi uma tragédia. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, se ele soubesse, quando eu dei aquela aula, como estava meu coração em relação a Jesus, era um desconhecido para mim. Era um desconhecido. E eu consegui perceber isso até preparando essa aula, como na época eu não conhecia, porque a gente só conhece Jesus lendo sobre Jesus. E tendo também experiências da vida com Jesus. Como Jesus respondeu sua oração? Você vai aprender mais sobre Jesus em relação a isso. Ele é um Deus que fica te atendendo todos os seus caprichos? Você vai perceber na sua vida cristã que não. Ele responde algo que é contra o caráter dele, moral, ético? Isso não vai acontecer. Você vai descobrir isso caminhando com Jesus. Então, nós precisamos, antes de seguir o mestre, conhecer o mestre, saber quem é o mestre, saber o caráter de Jesus. Alguém pode abrir para mim no texto de João, por favor? João 8, versículo 46. Não. Se alguém aí de casa quiser perguntar alguma coisa também, manda aqui para cima. Quer dizer, manda no chat que eu me passo. Pode ler, por favor. Qual de vocês pode me acusar por um pecado? Se eu estou fazendo a verdade, o que você não fez? Quando a gente começa a andar com Jesus, a gente percebe que Jesus tinha um caráter íntegro. O que é um caráter íntegro? O que é integridade? Alguém sabe mais ou menos definir? Ninguém? Quando fazia as perguntas na sala, que aí quando ninguém respondia, eles atacavam um pedacinho de giz? Vocês lembram disso?
Eu vou pedir para o Rodrigo uma caixa de giz para a próxima aula. Aí, quando ninguém falar nada, assim, eu jogo giz, aí, tranquilo. Integridade é a característica de alguém inteiro, inteiramente envolvido em alguma coisa. Jesus, ele tinha convicção do que ele ensinava. Ele era íntegro. Jesus não tinha dúvida, olha, eu acho que o Pai quer isso de vocês. Eu estou achando. Não, Jesus, ele tinha certeza da missão que ele tinha. Ele tinha certeza das atitudes que ele fazia. Isso você percebe, né, na pessoa. Quando uma pessoa ela é íntegra, você começa a conviver, você percebe que essa pessoa ela é inteira em tudo que ela faz. Jesus tinha essa característica. A gente vê isso na própria Bíblia. Você vê Jesus quando ele ensina com convicção, com certeza do que ele está falando. Ele era uma pessoa de caráter íntegro. Ele era uma pessoa que tinha autoridade. Como que a gente pode ter autoridade? Como alguém tem autoridade? Fala aí. Ela pode vir de duas maneiras, pelo menos. Ou ela é dada por alguém, né? Eu tenho essa autoridade que me foi dada. Alguém me passou um cargo de chefia, então eu tenho essa autoridade. No caso de Jesus, quem dava autoridade para Jesus? Quem nada menos que o Pai. Jesus tinha autoridade que vinha de quem? O Pai. Essa autoridade era perceptível na vida de Jesus. E qual a outra maneira de você ter autoridade? Não vou entrar muito nesses detalhes, porque vai ter uma aula que você vai tratar só sobre isso. Você tem autoridade quando você vive o que você ensina. Quando você tem coerência. Quer ver alguém perder a autoridade? Fala uma coisa e faz outra. Onde a gente percebe muito isso? Na vida de pai e filho, né? O pai ensina uma coisa para o filho. Quando o filho vê o pai fazendo diferente, acabou, gente. Você não consegue mais ter controle, não consegue mais ter autoridade nenhuma, porque a criança já percebeu que o que você fala não é verdade. E Jesus falava a verdade e vivia a verdade. Então, as pessoas olhavam para Jesus e via essa autoridade nele. Que era alguém que falava e vivia de acordo. Então, isso era uma característica de Jesus, que era perceptível. E tem uma outra que eu não gosto muito da palavra, mas embora na vida aqui só tem crente, né, não tem distante, a gente pode falar mais abertamente. Eu não gosto muito da palavra obediência. Não que nós não devemos ser obedientes, não é isso. Mas Jesus era obediente. Mas eu gosto de falar a respeito de estar submisso à vontade de Deus. Mais do que ser obediente, é estar submisso à vontade de Deus. Por quê? Porque a obediência, ela pode não estar necessariamente atrelada a você agradar a pessoa que está te dando a ordem. Um filho, você fala para ele fazer uma coisa, ele pode não fazer, ser obediente a você. Mas ele pode não ter o coração nisso. Ele pode estar fazendo só porque você mandou. É por isso que esse termo, a gente precisa tomar muito cuidado como crente, saber, nós somos obedientes a Deus, ou nós cumprimos as regras para ser abençoado, para mostrar para os outros, para ter algum tipo de relevância ou destaque. Então, a gente precisa estar atento a esse detalhe. Jesus está... Oi, pode falar, senhor. Ele também como obediente, e legal na palavra. O que quer fazer mas é tirar a boca. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente quer fazer. Exatamente. Quando a gente quer, poder fazer o que Deus quer. Por isso que a obediência do crente tem que ser nessa direção, fazer aquilo que agrada a Deus.
O nosso coração tem que estar colocado nisso. Por que eu sou obediente? Todo crente deve ser obediente. Faz parte, né, da natureza do crente. Mas essa obediência, ela precisa ser o quê? Agradar a Deus. Por quê? Porque quando você é obediente a Deus, né, quando você é submisso à vontade de Deus, você agrada a quem? Agrada a Deus. Eu sou submisso à vontade dele. Eu quero agradar a Deus. E se eu agrado a Deus, eu fico como? Feliz. Eu tenho alegria. Então, a obediência do crente, ela vai gerar no coração uma alegria. Não, assim, por mais que seja um sacrifício abrir mão de algumas coisas, mas esse sacrifício gera alegria. Não é como assim, não pude ir na praia porque minha mãe não deixou. Eu queria muito estar na praia, mas a minha mãe não deixou. Então, meu coração está triste. Não é esse tipo de obediência que a gente deve a Deus. Olha, eu abri mão disso porque Deus não se agrada, então eu estou feliz. Eu estou sofrendo, mas a alegria transborda no meu coração, porque eu estou agradando a Deus. Fala, pastor. Tem uma historinha, certa vez um pai mandou o filho sentar. Aí ele sentou, depois ele falou para os irmãos, olha, eu vou sentar, mas a minha cabeça pé. Sim. Sim, mas é importante a gente entender isso, que a nossa obediência é uma obediência que tem que alegrar o coração de Deus e, consequentemente, o nosso coração se alegrará. Então, é por isso que eu falo... Oi, pode falar. Na aula passada, um dos tópicos para mim foi a importância da nossa vida, ao mesmo tempo a lembrança da nossa vida. O Novo Testamento, tanto Paulo fala que tem nada. Então, lá, o autor do Dom mais interessante, quando ele falou assim, que nós temos uma nossa tendência natural para preservar a nossa vida, né? Tem um lugar muito alto, quando a gente faz para o espiritual, nós também temos essa pretensão, essa naturalidade, essa tendência de preservar a nossa vida. O Evangelho vai ser negado. Então, é o negar a si mesmo, é entender que a nossa vida não e aí vai entrando uma coisa cada vez mais natural. Sim. Isso. Eu não pode falar. Quando a gente participa de algum evento de caridade, a gente participa de algum evento na igreja de evangelização, é a obediência a Deus, a Deus que honra. E toda a gente já teve essa experiência com a igreja que a gente tem. Então, a obediência envolve a produção e a santificação. Só que não tem isso que já viu. Então, eles falam que Sim, eu não estou dizendo que a obediência não seja algo difícil, seja fácil só porque ela alegra o nosso coração. Ela é difícil, porque você muitas vezes não sempre, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Né? Então, não é algo fácil. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa palavra obediência, porque eu acho ela perigosa quando você só usa ela para dizer que você é um crente que segue as regras. Porque isso vai cegando o nosso entendimento. E ele cega de tal maneira que eu vou até mostrar um texto para vocês. Ó. Mateus 5,17. Dê para mim alguém, por favor. Olha
só, Jesus está falando assim, ó, não pensem que vim abolir a lei. Sabe por que Jesus falou isso? Muito provavelmente eles estavam pensando isso. Porque eles estavam tão apegados na questão da obediência da palavra morta, a palavra em si, a palavra regra, que eles até criaram algumas outras normas, a gente sabe que o judeu criou, acho que é Talmud, né? Chama, é o Talmud, né? Que é um livro de leis para você cumprir as leis. De tão apegada a essa questão de você ter que ser obediente. Pode ser que a intenção no começo até tenha sido boa, mas quando Jesus começou a ressignificar, ampliar a lei, e Jesus foi ensinando o que realmente a lei estava querendo dizer, eles estavam entendendo que Jesus não estava querendo cumprir a lei. Porque se Jesus falou assim, ó, não pensem que vim descumprir, é porque alguma coisa, alguma rejeição ali estava tendo. Então Jesus falou, não, eu estou cumprindo. Só que eu estou cumprindo agora da maneira certa, não como vocês acham. Porque isso é tão, assim, é tão perigoso que a gente até pensa assim, é pecado matar. Mas você não tem nenhum tipo de dó no seu coração, nenhuma piedade, nada, nenhuma misericórdia, se você matar uma pessoa na sua cabeça e no seu coração. Porque você está apegado o quê? A questão de não ser um assassino, eu não mato. E isso, como o Sermão do Monte e outras leis são conhecidas das pessoas lá fora, elas usam isso contra você quando você vai evangelizar. Vai evangelizar alguém, a pessoa vai falar para você, nunca matei, nunca roubei. Porque na cabeça dela, aquilo já está engessado, de que ela não matou e não roubou, ela não precisa de Deus. Ela já cumpre as regras básicas. Então, o cristão, é lógico que o cristão tem que ser obediente, mas ele não pode viver de regras, ele tem que entender realmente a vontade de Deus. Submissão a Deus é o segredo, sempre, não tem como errar. Jesus era totalmente obediente, porque ele era totalmente submisso à vontade de Deus. E isso é algo que a gente precisa ressignificar, a gente precisa entender. O Sermão do Monte é um texto novo? Não, é um texto antigo. Mas é um texto que fala sempre ao nosso coração. A gente precisa estar aqui sempre refletindo. Porque em algum momento a gente vai deixar, sim, que as nossas regras, os nossos hábitos, o nosso viver nos afaste de Deus. Porque naturalmente, como o pastor falou, né, a gente tem essa questão da sobrevivência, do cuidado consigo mesmo. A gente vai querer aquilo que nos beneficia. Então, em algum momento, a gente vai começar jogar uma pedra para falar que eu tenho que andar aquela metragem. E não descumprir a lei, mas também satisfazer a questão de eu estar obediente a Deus. Fala, Álvaro. É onde vem a interpretação errada de Deus autoritário. Deus castiga, Deus não sei o quê. Por quê? Deus manda as leis, você tem que obedecer. Não é esse que Deus não é castigador, Deus simplesmente é soberano. É outra coisa. Exatamente. Mas Deus sempre orientou. É que as pessoas, claro, né, no tempo que Deus deu a lei, elas tinham uma compreensão diferente. Era um outro tempo. Sim, mas hoje a interpretação de leis, eles associam a Deus, sendo que quando você se associa a Deus, compreende a lei, você sabe que Deus tem amor. Exatamente. Jesus não mudou a lei, ele cumpriu. Por quê? Ele deu para a lei o significado que ela realmente tem. Né? Então, foi isso que Jesus fez. E a gente precisa seguir o mestre, seguindo o mestre, aprendendo com o mestre, nós vamos aprender isso também. É por isso que é tão importante a gente conhecer as Escrituras e estudar a palavra de Deus. E tudo aquilo que a gente tem que fazer, que é o relacionamento com Deus, a oração, Bíblia. Acho que é Deuteronômio 30:19, Deus já fala para o povo assim, ó, põe diante de vocês o que? A bênção ou a maldição? Escolhe a bênção. Deus está sempre orientando, mesmo naquele tempo. Então, a gente tem que ser obediente, não porque a gente tem que cumprir, mas porque é melhor para a gente. É melhor para a gente ser obediente. É o melhor, Deus sempre é o melhor. Levantou a mão, Lu? Então, Deus ele sempre está orientando. É que, claro, a compreensão dos povos mais antigos
É diferente da compreensão que a gente tem hoje. Não sei se é melhor ou pior, porque hoje também nós temos distrações aí inúmeras para... Eu lembro do pastor, na aula passada, ele deu o exemplo do mercado, né, pastor? É o mercado. Você quer ir comigo no mercado? Se você vai só por obrigação, não precisa ir. A obediência de Deus, eu acho que segue esse caminho. Se é só por fazer, eu não preciso que você faça só por fazer. Tem que ser de coração. Outra coisa que o mestre precisa ter, e a gente está falando aqui dessas características de Jesus como mestre, quem é professor sabe aqui, é ter que Jesus tinha de sobra um método de ensino. E Jesus tinha uma toda especial que a gente vai observar no Sermão do Monte. Jesus tinha toda uma maneira de ensinar, uma maneira de tratar. Vou pedir para alguém ler. Deixa eu falar, não tem esse versículo, não vou ter o versículo. Mas uma das coisas que quem ensina precisa é conhecer o que vai ensinar. Vamos colocar aqui, vai conhecer a matéria. Jesus conhecia, ele sabia. E até eu pesquisei muito, mas a gente não tem muita informação de como foi a infância de Jesus. Tem muito pouco na Bíblia sobre isso, e também em literatura. A gente sabe que Jesus, com 12 anos, já estava lá no templo dando de lavada no pessoal. Isso a gente sabe. Mas é o único momento assim, que a gente já vê Jesus ali com conhecimento das Escrituras. Então, Jesus era alguém que, desde cedo, estudava a palavra de Deus. Porque para ele já estar com 12 anos ali, falando no templo, é porque ele conhecia. Então, Jesus, ele sabia. O Sermão do Monte, ele tem assuntos que são atuais. E ele vem de encontro às demandas dos nossos relacionamentos. Olha que interessante. O Sermão do Monte foi escrito há quanto tempo atrás? Bem mais de 2000 anos. E ainda trata das nossas questões. Ainda hoje a gente pode aplicar os ensinos na nossa vida. Gente, que ensino é esse? Que depois de mais de 2000 anos ainda fala. É realmente uma coisa divina. É uma coisa da parte de Deus. A gente entende que o mestre, Jesus é um mestre, não tem como questionar isso. Porque ele fala no nosso coração, ele fala como nós devemos nos relacionar com o próximo. Então, ele ressignificou tudo mesmo, toda aquela lei, aquilo que estava no ensino daquelas pessoas da época, ele mudou. E mudou até hoje. E, daqui 2000 anos serão as mesmas demandas dos relacionamentos, as mesmas questões da atualidade. Daqui 2000 anos, se o mundo ainda viver tudo isso, o Sermão do Monte ainda vai falar o coração de cada pessoa. Porque Jesus usou um método, ele aplicou de tal maneira que não tem como a gente escapar daquilo. É impossível. Foi um ensino totalmente completo. Mas a gente precisa conhecer a Bíblia para poder ensinar isso para as outras pessoas. Se você não conhecer a Bíblia, você não vai passar. Você não vai transmitir. Essa semana eu coloquei no meu status um texto, eu estou lendo Isaías, um texto de Isaías. E eu li um texto, eu falei, nossa, isso é muito legal. Aí eu coloquei no meu status. Aí uma pessoa não crente mandou uma mensagem para mim e falou, nossa, tinha isso na Bíblia? Eu falei, tinha. Você não sabia? E era um texto que falava sobre a Babilônia, Deus criticando a Babilônia, porque eles consultavam horóscopo, eles consultavam feitiçarias, adivinhos, e essa pessoa, ela teve esse entendimento que ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, eu entendi que é porque a gente vê horóscopo e a gente lê carta, vai em cartomante, adivinho. Eu falei, exatamente, é isso aí. Está lá na Bíblia. A gente não deixa de crer nessas coisas, só porque o crente é diferente, ele não crê em horóscopo. Não, porque Deus condena. Porque isso para Deus é uma afronta. Está lá na Bíblia. E aquilo surpreendeu a pessoa, sabe? Eu achei tão interessante. Falei, que bom que ela conseguiu ver isso. Então, se você não conhecer a palavra, como é que você fala a palavra?
Você não conhece, não sei. Eu quero ir na igreja, mas eu também quero acender vela para tal estátua. Eu quero ir na igreja, eu quero conhecer Jesus, mas eu já tenho as minhas práticas. Você tem que ter a palavra de Deus para mostrar para a pessoa, olha, a vontade de Deus é essa. Você é livre para fazer isso daí, se você quiser escolher isso. Mas quem busca a Deus, a salvação, isso é o que agrada a Deus. Você tem que estar submissa a essa vontade de Deus. Você não tem que fazer tal coisa que seu coração ainda está lá. Você tem que ser submisso à palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada. Exatamente. Você abre mão. Uma pessoa. Exatamente. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Jesus Cristo é a porta que abre e ilumina. Todos os outros pontos são atingidos por essa luz. E aí vai clareando, a gente vai aprendendo, sempre aprendendo. Jesus conhecia também, não só a natureza humana. Jesus conhecia a natureza humana, ele não se escandalizava. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Não estou dizendo que nós devemos ser insensíveis ao pecado. Não, pecado é pecado. É errado. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que a gente precisa entender, e Jesus tinha isso, era saber que o outro é tão capaz de pecar quanto você é. Você não é melhor que ele. Né? Jesus sabia disso. Lembra do texto da mulher adúltera? Quando aquela mulher adultera lá, vem todo aquele estardalhaço. Eu imagino a cena, os caras trazendo, arrastando a mulher. O marido não, o cara que estava com ela, a gente não sabe se ele foi tomar um cafezinho. Se ele já teve um lugar conversando com os amigos. Eu não sei onde estava esse cara que estava com ela na cama, mas a questão é que unicamente ela foi arrastada e foi ali apresentada para Jesus. Quem lembra o que Jesus estava fazendo? Jesus não estava nem assim. Jesus, o que ela estava fazendo era pecado. Isso aí nós não estamos discutindo isso. Mas Jesus, ele não ficou, oh, meu Deus, ela estava em pecado, em adultério. Então, Jesus fez isso? Não. Jesus sabia que todo aquele movimento ali era tudo feito sem amor, sem a intenção de perdoar. Tudo ali era feito só para quê? Para que aquela mulher fosse apedrejada e aqueles homens saíssem dali com aquele senso de justiça. Né? Nós resolvemos o problema do pecado, nós matamos essa mulher apedrada. Não é? Jesus ali, abaixadinho, não levantou nem a cabeça. Quem tem pecado aqui, atira a primeira pedra. Pá, Jesus matou ali. Ó. Ele mostrou para aquelas pessoas que ninguém ali era melhor que aquela mulher. Ninguém aqui na igreja é melhor do que o outro. Todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas vontades. O que um sente, o outro sente também. Nós nos escandalizamos, infelizmente. Porque nós conhecemos pouco da natureza do outro. Né? E a gente começa a se achar tão santo, chega uma hora até que a gente começa a achar que o outro é sempre ruim. Pode falar, Pri. Exatamente. Olha só, o único que poderia ter matado aquela mulher com um raio ali na cabeça, queimado aquela mulher, era Jesus. E ele mostrou que ele poderia, o quê? Através do amor dele, do perdão, transformar a vida daquela mulher. Vá e não peques mais. Então, ali ele resolveu a questão. Exatamente. Cadê os teus acusadores, né? Exatamente. E Jesus também, como humano que ele era, ele conhecia o coração das pessoas, né? Ele se identificava com ele. Porque a gente sabe que Jesus é Deus, mas ele também era homem, por isso que ele é nosso exemplo.
né? Porque ele é alguém que superou, ele é alguém que conseguiu fazer a vontade do Pai como exemplo, para que nós pudéssemos seguir esse padrão. Né? Então, Jesus ele tinha esse conhecimento da natureza humana. E a gente precisa também ter esse conhecimento. Senão a gente não vai conseguir falar do amor. Se você não consegue amar, como é que você vai falar do amor? Então, a gente precisa conhecer. Por último, já estou terminando aqui, gente. Jesus conhecia os métodos de ensino. Olha que interessante. Anotei o versículo. Que na hora de eu preparar, eu comecei a não anotar versículo. Depois eu me empolgo. Não anotei. Jesus, ele partiu do simples. Ele utilizava imagens simples. Ó. Jesus utilizava pássaros, lírios. Quando eu estava fazendo faculdade, uma vez uma professora deu um texto, todo rebuscado, palavras difíceis, e ela falou assim, acho que era sobre comunicação, a aula. E ela falou assim, alguém entendeu alguma coisa desse texto? Aí, claro, todo mundo respondeu que não. Então, quando você usa uma comunicação dessa maneira, as pessoas não entendem mesmo. Quem aqui não sabe que a vida vale muito mais do que pássaros? Olha que palavra simples, gente, pássaros. Faz toda a diferença. Ninguém nunca vai esquecer. Porque é algo do nosso cotidiano. Às vezes, até quando você vê um pássaro na rua, você lembra desse texto bíblico. Né? Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais vai cuidar da nossa vida. Se Salomão, em toda a sua glória, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Que é lindo, que é maravilhoso, né? Que é aquela coisa natural. E aí você lembra o quê? Que Deus cuida da sua vida. Olha que método brilhante. E Jesus tinha, ele conhecia ali, naquela época, o cotidiano das pessoas. E isso é fundamental para você poder ensinar a palavra de Deus. Já pensou você chegar para uma pessoa analfabeta e começa a ler um texto com palavras difíceis? Não vai fazer nenhum sentido. Primeiro que a pessoa não vai poder acompanhar porque ela não lê. Então, você tem que estar dentro ali daquela realidade. Se você, por exemplo, deixa eu escolher um Carlos ali muito animado. Se você fosse pregar para um morador de rua, e você teria um pouco para falar de Jesus para essa pessoa? Um morador de rua, pensa aí. Oi? Jesus, você vai falar da salvação para essa pessoa. O que você falaria para ele? Algo que impactasse a vida dele. Sim. Sim. Sim, mas... Sim, exatamente. Mas, muito provavelmente, o que incomodaria o morador de rua? Que ele precisaria entender que em Cristo mudaria. O que você acha que esse morador de rua precisaria? De uma assistência, né? Uma assistência social. Sim, pessoas, muito provavelmente ele é alguém sozinho. Então, você precisa conhecer como é a realidade de um morador de rua para você abordar um morador de rua para falar do evangelho. Mas, por exemplo, Solange, se você fosse pregar para um médico muito rico, como você faria isso? Um médico rico, casado, com filhos no exterior, muito bem financeiramente, com a família estruturada, com saúde. Como você pregaria para um médico? Está vendo como a realidade faz com que você fale palavras diferentes para passar a mesma mensagem? De que todos precisam da salvação, todos estão condenados. Mas, às vezes, você precisa conhecer tanta palavra e ter os métodos, conhecer os métodos também,
para você poder chegar nessa pessoa. Porque a realidade de um não é a do outro. Então, você não pode chegar para o médico e falar você precisa de Jesus porque você está sofrendo. Eu falo, não. Eu estou super bem. Na verdade, eu estou até cheio de planos para o futuro. Claro que você pode falar para ele, mas amanhã você vai morrer e vai passar a eternidade aonde? Né? Então, tudo levaria a conversa direcionada por Deus, levaria um momento. Mas você não pode ter a abordagem da mesma maneira. Jesus falava para esse povo simples, usava métodos simples, por exemplo, Jesus usou a questão da luz, do sal, da ferrugem, da traça. Gente, Jesus era um gênio, era Deus mesmo, não? Fala, Tereza. Brilhante. Jesus, ele conseguiu, né? Dentro ali da realidade do que é concreto, mostrar a consequência do que é eterno. Olha que relação fantástica. Fala, se você... É igual a ela, que estava falando do olhar, e ela começou a colocar porém. Mas eu não sei quem, vai te fazer, não. Mas não sei quem. Então, ela está mostrando porém. E aí, não sei se não ela tem uma mãe, né? Aqui, se já viram o que ele está falando meio. Então, eu estou falando bem, né? Os treineiros, né? Você, ali eu faço um mas ela não entende ainda muito coisa, ainda tem que ter se você não fez a sua ideia, se você não perdoar, você vai ficar tudo vai criando pela cabeça dela, porém, né? E ontem, depois ela conversa com assim, ela não tem como isso. Não, nós sabemos que Deus age no tempo dele, que é o Espírito Santo que abre a mente. Você pode dar 1000 cambalhotas e 1000 slides e cores e fogos, e se realmente Jesus não abrir os olhos, a gente sabe disso, né? Que é no momento certo. Mas faz toda a diferença quando você chama a atenção da pessoa para aquilo que você quer falar. Faz toda a diferença. Oi, Di. Não, faz toda a diferença. Jesus tinha conhecimento dos métodos. Ele usava histórias, ilustrações. Quem trabalha com criança sabe isso. A criança é muito visual, ela ainda não tem condições de
de interpretar textos. Então, você dá o visual para ela, conta a história. E para a gente também. Às vezes, eu não lembro a pregação, mas você lembra um exemplo que o pastor deu. É uma historinha que o pastor contou. E você lembra daquilo, aquilo te marcou. Foi um ensino, né, que foi usado ali. O Luciano, quando eu conheci o Luciano, ele era ateu. Imagine como eu vou falar para um ateu de Jesus fazendo milagres. Ele ia rir da minha cara. Isso daí é doida. Isso daí é... Como é que o pessoal fala? Ela mexe com a mente, né? Aí eu lembro que uma vez, quando eu comprava muito aquela revista... Na época era Globo Ciência, a nossa sou velha, né? Depois virou Galileu, é super interessante. Eu lembro dessas coisas. E veio uma super interessante com uma chamada na capa assim, quem é Jesus? E falava sobre Jesus histórico. Era Galileu? Ah, nossa, minha cabeça está assim. É isso mesmo, Galileu. Aí eu falei, essa vai ser a revista que eu vou dar para aquele moço ator. Porque se ele gosta de fatos concretos, então é isso aqui que vai mexer no coração dele. E realmente funcionou, né, Lu? Funcionou, gente. Amém. Então, a gente precisa. Jesus tinha esses métodos. Jesus era, a gente, para terminar aqui, Jesus era um mestre. Ele tinha caráter, ele tinha autoridade, ele conhecia as pessoas. Ele era realmente alguém que merece e deve ser seguido. Né? Então, a introdução hoje foi essa. Obrigado pelos irmãos aí. Consegui terminar até cedo. Vocês falaram pouco, viu, gente? Tem que falar mais. Fala, Lu. Fala mais alto, Lu. Uma vez que o vai estudar o segundo curso, ele tem essa população. Ele está lendo das crianças. É esse público. Obrigada, Lu. Fala, Pedro. Exatamente. Sim, nós estamos aqui descrevendo um Jesus que ensinava e se apegando a essas características que ele usou. Mas o mais importante é que Jesus é Deus e ele está próximo de cada um de nós. E esse é o propósito de servir a Deus. Que o outro seja abençoado, que o outro seja alcançado, que o outro seja consolado. E a gente vai ver depois, né, cada característica do Sermão do Monte, ele é sempre escrito para que o outro viva melhor. O nosso propósito é esse, sempre de servir o outro, seguindo o exemplo de Jesus, que se importava com o próximo e viveu uma vida dedicada ao próximo mesmo. Vamos orar para encerrar. Vou pedir... Irmã Zilda, pode orar para encerrar? Sabemos ser e somente não ele deixar o mas ele deixar o ele convence da pecar os filhos da justiça, é ele que está é ele que espera cada um pela manhã, já que não precisamos em nome de Jesus, dependência do Espírito Santo, eu sei que cada um de nós, Pai Deus, mas ao Senhor, esse é o meu bem, Senhor, cada dia alcançar mais pessoas na salvação, assim, ó Deus, para nos aprendermos que o Senhor é o mestre, que aquele que está presente, Pai, que os professores fazem pela nossa vida, mas o Senhor não faz, o Senhor continua conosco. Nesta tempo, o Senhor sabe cada um está estudando, o
Senhor sabe de todos que chegam. Nós passamos um dia na presença do Senhor, e à noite você pensa mesmo, ouvir mais, seja comigo, desde porque somente dessa forma nós vamos conhecer mais e mais o Senhor, Pai. Então eu te explico, Pai, o Senhor se revela. Aquele que está ainda sem entender quem é Jesus, mesmo com a venha a revelação do Senhor, Pai. Venha a obedecer, venha estar recebendo esse presente da salvação. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, continue criando, Pai, um desejo no coração daqueles que já estão, aqueles que nelam, o Senhor despede, a igreja, todo mundo unido, seja com as portas abertas, seja cheio de pessoas em espírito e verdade. Suprindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos.